Olá, pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui para a palestra desta noite. Vamos esperando um pouquinho as pessoas se conectarem. Estamos aqui na página do Lar Espírita Amor e Luz, a qual já agradecemos o convite, a oportunidade de mais uma vez estar aqui podendo falar em nome do nosso querido Mestre Jesus. Vamos esperando então as pessoas se conectarem para que a gente possa fazer a nossa palestra. E aí eu vou publicar aqui então uma enquete. Acho que vocês estão vendo aí uma pergunta, né? Vamos ver se as pessoas respondem para a gente. A pergunta é: por que adoecemos? Vocês estão vendo a enquete aí na palestra? Vamos participando aí, vamos respondendo. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Floricélia. Boa noite, Luciana. Boa noite, Miriam. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa palestra. Vamos esperando só mais alguns minutinhos, a gente já começa. Olha, as pessoas estão respondendo, né? Então vamos ver lá. Por que adoecemos? Tem uma enquete rolando aí na tela para gente, né? Ó, temos mais uma resposta. Opa, mais uma. Olha que bacana. O pessoal está participando aí com a gente. A gente fica feliz aí de ver aí a participação. Então, quem chegou aí, deixa o boa noite. Pega o link dessa palestra e vamos compartilhar com um amigo, para que um amigo possa assistir também. Então, pegando aí o link da palestra, vamos compartilhando aí com os nossos amigos, para que todo mundo possa participar e que esse tema aí possa chegar a mais e mais pessoas, né? Então, opa! Então, quem chegou aí, deixa o boa noite. Pega o link dessa palestra. Tô aqui vendo como que tá ficando aqui, está ficando bonito aqui, ó, né? A gente precisa também ver aqui como a gente se vê. Então, vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, agradecendo a Ele por mais este dia, nesta jornada evolutiva. Vamos envolvendo neste momento, nesta oração, todas as pessoas necessitadas, todas as pessoas que desencarnaram e que cumpriram sua missão nesse planeta nos últimos dias, lembrando, né, de pessoas famosas, de pessoas não conhecidas e pessoas que partiram por acidente, por morte natural, por Covid, né, e que retornaram à pátria espiritual. E de maneira muito especial queria envolver todas as pessoas que foram vítimas, né, daquele acidente na cidade de Itaguaí na madrugada de hoje. Que a espiritualidade ilumine e conforte todos os familiares e que a espiritualidade também acolha e receba todos os espíritos que desencarnaram coletivamente no dia de hoje. Então, é assim, e com esta pequena oração, nós abrimos então oficialmente os trabalhos de hoje, tá bom? Olha só, né? Eu fiz uma pergunta aqui: por que adoecemos, né? E aí eu coloquei algumas respostas na tela, eu queria que vocês vissem a resposta, né? Então, por que adoecemos? Porque sim e porque vivemos uma vida desequilibrada. Então, 100% das pessoas que estão participando aqui responderam, né? Porque vivemos uma vida desequilibrada. Olha que coisa bacana, né? Então, por que que a gente adoece? Porque nós vivemos uma vida desequilibrada. Mas eu vou dar continuidade então aqui ao que a gente preparou para essa noite. Não sei se vocês já repararam ao entorno da casa de vocês quantas farmácias existem. Vocês já repararam? Aqui, perto da minha casa, num raio de 500 metros, existem 5 farmácias,
num raio de 500 metros, mais ou menos. Quantas farmácias tem ao entorno da casa de vocês aí? Vamos deixar aqui no comentário para a gente dar uma ouvida, né? Para que vocês possam participar também. Então, quantas farmácias mais ou menos tem ao entorno da sua casa, né? Vamos ver aí quem nos ajuda aí com algumas respostas. A minha família é de Franco da Rocha, e né, em Franco da Rocha a farmácia Bifarma domina a cidade. Existem umas 10 farmácias Bifarmas no centro da cidade de Franco da Rocha, uma coisa absurda. A uma distância, muitas vezes, de 50 metros uma da outra. E na sua região, quantas farmácias tem? Vamos ver aqui as respostas das pessoas, né? Então, as pessoas estão dizendo boa noite aqui. Vamos ver se alguém se manifesta. Ah, a Miriam disse que tem 2 farmácias perto da casa dela. Muito bem, 2, né? Então, quem dá mais aí? Vamos ver quem perto da sua casa tem aí bastante farmácias. Enquanto a gente aguarda respostas aqui para a gente poder prosseguir. Mas olha que coisa bacana, né? Por que que eu estou falando isso? Porque a Organização Mundial da Saúde, ela diz que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente ausência de enfermidades. Então, olha que coisa bacana. Segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente ausência de enfermidades. A Floricélia disse que tem 8 farmácias perto da casa dela. Caracas, meu, 8, muita coisa, né? Então, gente, olha que coisa interessante, né? A Organização Mundial da Saúde, ela esqueceu ou não colocou, ou os especialistas não quiseram trazer, mas a gente sabe hoje que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, como está escrito, mas também deveria estar escrito aqui a palavra espiritual. Então, olha que coisa bacana. Se a gente fosse pegar a definição da OMS e trazer para aquilo que o movimento espírita conhece, a gente teria que dizer então que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social e espiritual, e não somente ausências de enfermidade, né? Outra coisa que eu gostaria de comentar, que eu acho importante, quando eu disse que existem muitas farmácias ao entorno da nossa casa, a pergunta é: por que cada vez mais nós estamos tomando mais remédios e cada vez mais estamos ficando mais doentes? Eu acho que todo mundo conhece alguém que toma algum medicamento controlado, algum medicamento de uso contínuo, ou tem aí na sua casa uma caixinha de remédios que toda hora precisa fazer uso de algum deles, né? Então, se saúde é aquilo que a gente acabou de definir, se a gente tem aí uma quantidade de farmácias muito grandes ao nosso entorno, por que cada vez mais nós estamos ficando mais doentes e tomando cada vez mais remédios, né? Na opinião de vocês aí, o que que vocês acham? Deixam aí as respostas nos comentários que a gente agradece. E é importante isso para a gente poder ver aí a interação de todos vocês. Mas aí, queridos, vem a doutrina espírita. E a doutrina espírita, ela nos traz algumas revelações, ela nos traz algumas informações significativas. Eu costumo dizer que a doutrina espírita é o consolador prometido, como a gente já ouviu várias vezes, mas que de consolador no sentido literal da palavra não tem absolutamente nada. É aquele consolador com tapas de luva de pelica, né? Porque não é aquele consolo que pega a gente no colo, que faz carinho, que faz algum afago, né? É aquele consolo que coloca, que desperta a gente para uma nova realidade, que coloca a gente em contato com aquilo que realmente precisamos conhecer, as verdades, né, do mundo espiritual que precisamos internalizar na nossa vida. Tem um livro chamado Livro da Esperança, e, e este livro da Esperança tem um capítulo
Ele foi escrito por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E neste livro tem um capítulo chamado Ante o Divino Médium. E lá está escrito assim, ó. Eu vou ler aqui para vocês o que está escrito. Eu estou com o livro aqui nas minhas proximidades, né? Está escrito assim: somos espíritos enfermos, somos espíritos enfermos. Então, olha só, somos espíritos enfermos. Eu, você que está aí acompanhando e assistindo a nossa palestra, e todas as pessoas que, de uma certa maneira, estão do lado de lá, né? Porque como foi um espírito de luz que fez, né, ditou esta mensagem para Chico Xavier, e ele começa com a palavra somos, ele disse que ele, eu e você, todos nós, somos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes de tratamentos instalados nas esferas superiores. Opa! Quer dizer que cada um de nós, então, tem um prontuário médico, um prontuário lá no plano espiritual, aonde os benfeitores da vida maior acompanham e analisam as nossas ações e as nossas reações. Olha que coisa interessante. Somos espíritos enfermos com fichas especificadas nos gabinetes de tratamento instalados nas esferas superiores, das quais os instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam as nossas ações e as nossas reações. Mas é preciso considerar que, mesmo sendo o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo. Olha que coisa forte, gente. Não adianta aqui ficar pedindo cura para Jesus. Não fica pedindo aqui milagres para Jesus, até mesmo porque Jesus nunca fez nenhum milagre do ponto de vista doutrinário, né? A doutrina espírita nos diz que Jesus não fez milagres. Jesus nunca curou ninguém. Jesus sempre dizia: a tua fé te curou. Então não adianta ficar pedindo cura para Jesus, porque está escrito aqui neste livro: mesmo sendo o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo se o doente persiste em fugir do remédio. Olha que frase forte. Então, se a gente foge do remédio, Jesus não pode curar, salvar e nem nos auxiliar. E qual é o remédio? E qual é o remédio? Nós vamos ver ao longo da palestra daqui a pouquinho. Ainda nesse sentido, lá no livro O Evangelho de Chico Xavier, escrito por Carlos Bacelli, a gente tem assim, ó: a doença é uma espécie de escoadouro de nossas imperfeições. Olha que coisa linda, gente. A doença é uma espécie de escoadouro de nossas imperfeições. O espírito quer jogar para fora o que lhe seja estranho. Então a doença é algo estranho do nosso corpo, né? A doença é para tirar algo que não está de acordo com a nossa perfeição. Então, todas as vezes que a doença bateu na nossa porta, é porque tem algo estranho dentro da gente. Toda doença é um processo de cura para a alma. Lindo isso. A gente precisa entender e refletir sobre tudo isso. Tá todo mundo aí me ouvindo? Estão conseguindo acompanhar? Deixa aí um oi aqui nos comentários, que a gente parou aqui com a Elânia, dizendo que aqui em Tucano, perto de casa, não tem, mas no centro da cidade tem a cada 50 metros, tem 8, né? E uma próximo da outra. Muito bem, respondendo aquela minha pergunta das farmácias, né? Muito obrigado aí a Elânia, que participou aí dos nossos comentários. E aí, gente, deixa uma boa noite aí para mim, né? Para ver quem está participando do nosso bate-papo aí na noite de hoje. No livro Mãos de Luz, tem um livro chamado Mãos de Luz, que foi escrito por Bárbara Brennan. E ela diz assim, ó: toda doença é uma mensagem direta dirigida a você. Opa!
Toda doença é uma mensagem direta dirigida a você. Então, gente, o dia que a doença bateu na tua porta, o dia que a doença chegou, o dia que a doença veio de te visitar, é porque ela tem uma mensagem para te entregar. No livro dos Espíritos, na pergunta 257, Allan Kardec nos traz a seguinte definição: que o corpo é o instrumento da dor. E aí eu vou contar um segredo para vocês. Eu vou agora imitar aqui aquela candidata Joyce, aqui de São Paulo, que falava cochichando, e eu vou cochichar agora para vocês, né? Vou cochichar. O corpo é o instrumento da dor. E estar encarnado significa que vai doer. Não sei se vocês conseguiram ouvir, mas é isso. Estar encarnado significa que vai doer. Porque a gente precisa do corpo para progredir. A gente precisa do corpo para se desenvolver. A gente precisa do corpo para evoluir. E o corpo é um instrumento da dor. Isso significa que estar encarnado neste planeta de provas e expiações vai doer. Mas isso é um segredo só nosso. Não conta isso para ninguém. Leon Denis diz, né, num dos seus livros, que a grande educadora chama-se dor. A grande educadora se chama dor. A dor, meus queridos, é o nosso personal trainer. A dor é o nosso personal trainer. A dor é a nossa companheira até o momento de nossa integração total com a divina lei. Então, enquanto a gente for espíritos imperfeitos, a dor vai fazer parte da nossa jornada evolutiva. A dor é a nossa companheira até o momento de nossa integração total com a divina lei. E quem disse isso foi está no livro Relicário de Luz, psicografado por Chico Xavier e ditado por espíritos diversos, né? Então, a dor é a nossa companheira até o momento da nossa integração total com a lei divina. Então, enquanto a gente não chegar num planeta puro, significa que vai doer. No livro Mais Luz, pelo espírito Batuíra, né? E também psicografado por Chico Xavier, a gente tem assim: a dor é a companheira mestra que não devemos interpretar por agente de aflição, e sim por bênção. Louvemos-la. Hã? Hã? A dor é a companheira mestra que não devemos interpretar por agente de aflição, e sim por bênção. A dor, meus queridos, é uma bênção na nossa vida. A dor é uma bênção na nossa vida. Por isso que eu falo que a doutrina espírita é uma doutrina consoladora, porque até agora eu acho que de consolo não teve nada, né? Eu sei que não é fácil sentir dor. Eu sei que não é fácil viver com uma doença. Eu sei que não é fácil, e eu sei que não seria que não é fácil suportar todo o sofrimento. Mas a gente precisa entender que a dor é uma bênção. A Elânia perguntou assim: qual seria a mensagem que a doença traz? Muito bem. Se você continuar conosco até o final da palestra, eu respondo para você, né? Olha que coisa bacana, só para fazer as pessoas ficarem comigo aqui assistindo. Então vamos lá. Então, gente, a palavra que resume tudo isso que eu quis dizer até agora se chama desequilíbrio. Na verdade, a gente precisa entender, e aí a gente vai recorrer lá à nossa psicóloga espiritual chamada Joana de Ângeles, e ela diz assim pra gente: a doença é o resultado do desequilíbrio energético do corpo. Então, todas as vezes que o nosso corpo está desequilibrado de forma energética, a doença vai bater na nossa porta. A doença vai chegar. E aí, quando isso acontece, quando o nosso corpo está em desequilíbrio,
o nosso espírito aciona o processo de doença. E aí tem uma música que eu adorava cantar, que dizia assim: Ei, dor, eu não te escuto mais. Vai, todo mundo com a mãozinha para cima, assim, cantando comigo agora, vai. Você não me leva a nada. Mentira, gente. O... Depois que eu conheci a doutrina espírita, eu disse que essa música do Jota Quest está errada. Porque a música diz assim: Ei, dor, eu te escuto sempre. Você sempre me leva para lugares melhores. É assim que a música deveria ser dentro da doutrina espírita. Então, queridos, a grande questão de hoje, até esse momento, é quando a dor te visitar, reflita sobre isso. Porque não existe sofrimento sem significação. E quem diz isso é o Espírito Emmanuel no livro Ceifa de Luz por Chico Xavier. Então, quando a dor te visitar, reflita. Não há sofrimento sem significação. E aí, a gente precisa entender que dor não se compara. Que dor não pode, nós não podemos comparar dor. Não é porque eu estou doente, aquela pessoa está doente e nós temos a mesma doença, que eu estou sofrendo mais do que ela ou que está doendo mais em mim do que ela. Cada um tem um jeito muito particular de sentir dor. Cada gente tem um jeito muito particular de encarar sofrimento. E eu aprendi nesta vida que dor não se compara, que dor se acolhe. Dor se acolhe. E eu sempre gosto de contar, eu tenho um filho de 3 anos e quando ele estava para nascer, começou a ter aqueles trabalhos de contrações, a gente foi para o hospital, e aí a gente chegou no hospital, levaram minha sala para uma sala para fazer exames, eu fiquei na recepção com meu filho mais velho, e a sala estava tão gelada, gente, mas tão gelada que cabia ali talvez alguns pinguins ali ficariam tranquilamente morando naquela sala. E era um dia de calor, mas a sala estava muito gelada que a gente começou a sentir frio lá dentro. E ao sentir frio lá dentro, o meu filho mais velho me abraçou, porque ele também começou a sentir frio e acabou dormindo nos meus braços para que eu pudesse aquecê-lo, né? E nessa hora eu comecei a reclamar que minha esposa estava lá um monte de tempo no hospital e ninguém vinha me dar resposta, não sei o que, e reclamava, reclamava, reclamava. E aí tinha uma mocinha que devia ter os seus 18, 19 anos, na mesma sala que eu, e aí eu falei assim, nossa, eu já tô aqui há 40 minutos, ninguém me dá resposta do que aconteceu com a minha esposa. E aí ela me falou assim, eu cheguei aqui 2 horas da tarde, já são 8 horas da noite, eu estou 6 horas aguardando aqui. E aí naquela hora eu comecei a falar assim, caracas, eu tô há 40 minutos e estou reclamando, essa mulher tá há 6 horas e está aqui tranquila sem reclamar. Aí eu comecei a reclamar que estava frio e aquelas coisas todas, e ela falou, realmente está frio. E aí eu puxei conversa, falei, o que que você está esperando aqui? E aí ela me disse que estava esperando um oficial de justiça chegar com uma autorização para que ela pudesse fazer um aborto do seu filho. E aí nessa hora, gente, eu fui fazer, né, com os meus valores, dentro daquelas meus modelos mentais, eu fui falar, nossa, você vai cometer um aborto e está falando assim de uma maneira tão tranquila. Aí ela me disse assim, a minha gravidez se desenvolveu nas trompas. E eu sabia desde o início que era uma gravidez de risco. Só que eu quis levá-la até onde a responsabilidade da gravidez permitiu. E chegou num ponto que agora, se eu continuar, vai morrer eu e a criança. E aí eu preciso tomar uma decisão e eu preciso. E eu tomei uma decisão que eu vou abortar. Mas enquanto essa criança viveu aqui dentro de mim por 5 meses, ela me ensinou o que que é um amor de verdade. E aí eu sou grato eternamente pelos 5 meses de amor que eu senti na minha vida por conta desse espírito que estava aqui dentro de mim. E aí, gente, vai falar o que para uma mãe dessa? A minha dor era pequena naquele momento. A minha reclamação era pequena. E aí essa mãe ainda entrou depois que chegou o oficial de justiça, entrou lá para a sala, e daqui a pouco ela voltou com uma blusa e disse assim, coloca essa blusa no seu filho que realmente a sala está muito gelada. E aí eu perguntei para ela que lugar que eu conseguia entregar a blusa para ela depois quando eu estivesse indo embora.
E ela respondeu assim: leva para casa, e se você encontrar alguém na rua que precise de uma blusa, você faça uma doação. Olha que mensagem linda. Olha que ensinamento profundo a gente tem em relação a isso. E aí, queridos, a gente aprende que dor não se compara, né? Que dor se acolhe. E aí, quase 30 minutos eu falando aqui, vocês devem estar se perguntando assim, qual era o tema da palestra mesmo? O que que o Wellington veio falar aqui nesta noite? E aí, qual o tema que ele veio apresentar? O tema da palestra era Por que adoecemos? Não é isso? E aí ele falou de doença, falou de saúde, falou de comparação, falou de dor. Mas por que que nós adoecemos? A gente poderia examinar o capítulo 5 lá do Evangelho segundo o Espiritismo e entender a causa das nossas aflições. Mas para que a gente pudesse entender as causas das nossas aflições, a gente precisaria estudar o capítulo 4, o capítulo 3, o capítulo 2, o capítulo 1. E talvez a gente não tivesse tempo suficiente para tudo isso. A gente poderia dizer que talvez a gente adoeça porque a gente está vivendo um processo evolutivo. Nós já vivemos num planeta primitivo, agora estamos num planeta de provas e expiações, em transição para um planeta de regeneração. Então, estar encarnado num planeta de provas e expiações significa que vai doer. Então, a dor faz parte, né? Adoecemos por conta do nosso processo evolutivo, né? Talvez seja essa a resposta. A gente poderia dizer que a gente adoece por uma questão de uma lei de causa e efeito, a gente poderia explorar muito isto na noite de hoje, mas a gente precisa entender que a gente adoece porque precisamos muitas vezes de alguns controles na nossa vida, de alguns alertas. A doença é como se fosse um radar de velocidade, né, que mostra para gente que nós estamos acima do limite permitido ali naquela rua, naquela avenida, né? Então, por que adoecemos? Adoecemos porque a gente ultrapassou os limites. A gente adoece porque a gente ultrapassou os limites, né? A gente precisa entender que semear é opcional, mas a colheita é obrigatória. A gente adoece em virtude do nosso estado evolutivo, né? Lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no prefácio das preces espíritas, no capítulo 28, nós temos assim: as doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida da Terra. Olha que coisa bonita, gente. Então, estar encarnado aqui na Terra significa que nós vamos viver doenças, porque as doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida aqui da Terra. A gente precisa entender isso. E aí, o Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele nos diz o seguinte: a dor vai ser necessária enquanto o homem não tiver posto seus pensamentos e seus atos de acordo com as leis morais. Então, enquanto a gente não estiver de acordo com as leis morais, nós vamos adoecer. E aí, gente, no livro Instruções Psicofônicas, de Chico Xavier, também por espíritos diversos, nós temos a seguinte mensagem: que saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus. Então, todas as vezes que a nossa consciência estiver em harmonia com a lei de Deus, nós estamos vivendo um processo de saúde, né? E todas as vezes que o nosso pensamento não está em harmonia com a lei de Deus, a doença é o processo que vai ratificar, né? Que vai corrigir os abusos, vai corrigir os erros de ontem, o de hoje e o de amanhã, né? Mas o mais forte de tudo isso é a seguinte mensagem que vem de Joana de Ângeles: a dor é a ausência do amor. Por que que a gente adoece? Porque a gente não aprendeu a amar. E aí, todas as vezes que a gente não ama, todas as vezes que a gente não entendeu a mensagem do nosso Mestre Jesus, amar o próximo como a ti mesmo, significa que a dor vai bater na nossa porta. A dor é a ausência do amor. Ela quis dizer que enquanto não aprendermos a amar o nosso corpo físico, amar o nosso próximo,
amar a tudo que convivemos nesse planeta, continuaremos a adoecer. Se não for nesta encarnação, será em outras, renasceremos quantas vezes forem necessárias para aprendermos a amar. A dor é a ausência do amor. O Cristo não pediu para a gente muita coisa, né, gente? Ele não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que a gente nos amássemos uns aos outros. E enquanto a gente não entender tudo isso, a dor vai fazer parte do nosso processo evolutivo. A dor é inevitável. Estar encarnado neste planeta significa que vai doer. Mas o sofrimento é opcional, né? Então eu escolho como eu quero levar a minha vida, a minha doença e todas as mensagens que ela tem a trazer para mim. Na Índia, os mestres dizem que os problemas são os despertadores que tentam acordar as pessoas para a vida. Desperta dor. Desperta dor. Então a dor tenta nos acordar para os problemas que nós temos na nossa vida. Olha que reflexões interessantes a gente tem na noite de hoje, né? Quantas reflexões bacanas. E a gente precisa entender que em tudo na nossa vida a gente precisa dar graças. Em tudo, gente. Se a doença bateu na nossa porta é porque ela tinha uma mensagem para nos trazer. E aí, a dor chegou porque a gente se afastou da lei divina. A dor chegou porque a gente se afastou do amor. A dor chegou porque a gente deixou de amar. Esta era as reflexões que eu tinha para trazer para vocês na noite de hoje. Espero que a mensagem tenha chegado, que a gente possa refletir sobre tudo isso que nós ouvimos e que a gente possa encarar as doenças da nossa vida como um processo de expurgo, de libertação de tudo aquilo que não é a nossa normalidade. Que nós nascemos para amar e ao longo da vida a gente desaprendeu esse processo. E que todas as vezes que a gente se afasta e se desliga da lei de Deus, a doença vai bater na nossa porta para nos ensinar que tem alguma coisa errada e a gente possa muitas vezes revisar e corrigir o nosso caminho, né? Então, obrigado a Fátima, obrigado a Li, a Elânia, ao Alex, a Cristiana, a Miriam, a Cleusa e todas as pessoas que se conectaram conosco na noite de hoje. Que esta mensagem possa tocar os corações da gente. Quero agradecer a oportunidade que esta Casa de Luz nos deu e agradecer imensamente ao nosso querido Mestre Jesus por permitir que, mesmo com tantas imperfeições, eu possa estar aqui compartilhando um pouquinho dos ensinamentos que ele nos deixou, né? O remédio existe há mais de 2000 anos, né? E a gente está negando tomar esse remédio todos os dias da nossa vida. Vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo e vamos aprender a amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Obrigado a todos, fiquem em paz, muitas bênçãos na vida de vocês e de todos nós. Até, pessoas, obrigado.